Olá, pessoal! Neste vídeo de revisão, vamos ver as noções sobre conjuntos que nós já vimos anteriormente. Bom, vamos lá. Noções sobre conjunto. Nós temos aqui dois conjuntos. O conjunto A, que é formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e B por 3, 4 e 5. Eu quero fazer o conjunto união entre A e B. Se a gente vai unir os conjuntos, são os elementos de A e de B, sem repetir se tiver elementos nos dois. Então, a união entre A e B vai ser os elementos de A com os elementos de B. 1, 2, 3, 4 são os elementos de A, 3 já tem, 4 já tem, e a gente completa com o 5, certo? Os elementos de A e de B. Interseção são os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, os elementos que tem em A e em B são 3 e 4. Ó, 1 não tem em B, 2 não tem em B e 5 não tem em A. Então, o conjunto interseção entre A e B vai ser 3 e 4. 3 e 4, certo? Nós temos também a operação aqui, o conjunto a operação de diferença, A menos B. O que é isso? São os elementos de A retirando os elementos que pertencem a B. Então, neste caso, nós vamos ter o conjunto. No conjunto A, se eu vou tirar os elementos que pertencem a B, eu preciso tirar 3, 4 e 5. 5 já não pertencem a A. Então, nós vamos tirar 3 e o 4. Então, vai ficar somente 1 e 2, certo? E agora a diferença, B menos A, são os elementos de B retirando os elementos que tem em A. 1 não tem em B, então não faz diferença. 2 também não. 3 e 4 tem em B e nós vamos precisar retirar porque eles pertencem a A. Se eu quero retirar os elementos de A, então vai sobrar em B, vai sobrar apenas o 5, certo? Então, nós trabalhamos com isso, união, interseção, diferença, certo? E também falamos sobre subconjuntos ou conjunto das partes de um conjunto. E a quantidade de elementos no subconjunto de um conjunto é dada por 2 elevado a n, sempre. Vai ser 2, essa quantidade de elementos de subconjuntos eu calculo por 2 elevado a n. E n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, por exemplo, nós temos aqui o conjunto A. O conjunto A tem 1, 2, 3, 4 elementos. O conjunto A tem 4 elementos. No conjunto das partes, quantos são? Qual é a quantidade de subconjuntos de A que eu posso formar? Nós vamos calcular por 2 elevado a n, que é o número de elementos de A. A tem 4 elementos, então o subconjunto de A terá 2 elevado a 4 elementos. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a quantidade de subconjuntos de A é 16. Da mesma forma que a gente calcula a quantidade de elementos no subconjunto, a gente também viu problemas em que a gente precisa determinar a quantidade de elementos que um conjunto tem a partir da quantidade de elementos do subconjunto. Por exemplo, um conjunto C tem 7 subconjuntos não vazios e a gente sabe que o vazio ele faz parte do subconjunto. Quantos elementos há no conjunto C? Então vamos lá. Se são 7 subconjuntos não vazio, contando com o vazio, porque o vazio sempre faz parte dos subconjuntos, então são 8 subconjuntos, certo? E aí quer saber a quantidade de elementos que tem em C. Se a quantidade de subconjuntos a gente calcula por 2 elevado a n, né? Que a gente conseguiu aqui 16, e esse cálculo 2 elevado a n dá a quantidade de subconjuntos. E a quantidade de subconjuntos aqui é 8, certo? 2 elevado a n
é igual a 8. N é a quantidade de elementos no conjunto. Então, eu quero descobrir N. Então, 2 elevado a qual número vai dar 8? Só pode ser o 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, N precisa ser igual a 3. Então, o conjunto C, ele vai ter 3 elementos, certo? Ou o conjunto B não tem 3 elementos, a quantidade de subconjuntos de B é 8, porque a gente vai calcular 2 elevado a 3, certo? Então, aqui, esse problema está resolvido. Na apostila, página 17, eu trouxe aqui um exercício, um problema, que a gente trabalha com essa ideia de conjunto também. Bom, o problema é o seguinte, eu anotei aqui as partes importantes, os números que a gente vai precisar, mas eu vou ler para vocês. Em uma universidade, uma turma de educação física é composta por 60 alunos. 60 alunos é o total que nós temos de pessoas. Desses alunos, 20 praticam natação e futebol. Praticam os dois esportes, são 20 alunos. 38 praticam natação, 35 praticam futebol. Considerando apenas esses dados, pede-se um número de alunos que praticam apenas natação, que não praticam nenhum dos esportes e praticam apenas um dos esportes. Então vamos lá. Geralmente quando a gente trabalha com esse problema, a gente usa o diagrama de Venn. Nós estamos trabalhando com dois conjuntos. O conjunto de pessoas, uma turma total de 60 alunos e um conjunto de pessoas que fazem natação e futebol. Então nós vamos fazer aqui no diagrama, vou colocar aqui N para natação e F para futebol. E um conjunto universo, e esse conjunto universo tem que ter um total de 60 pessoas, certo? No problema já disse que 20 alunos praticam natação e futebol. Esses 20 alunos é a interseção entre natação e futebol, são as pessoas que fazem os dois ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui nessa interseção, aqui, ó, perceba que esse meio é a interseção, porque tem aqui o natação e o futebol juntos. Então, aqui nós temos 20 pessoas, certo? Que faz natação são 38 alunos. Então, para perceber, eu não posso botar 38 aqui em natação, porque eu já tenho 20 pessoas. Quem faz natação, quem faz os dois, faz natação, certo? Então, dentro dos 38 alunos, eu tenho 20 que já praticam os dois. Então, aqui, para calcular o número de alunos que fazem só natação, eu preciso retirar esse número de alunos aqui que faz os dois. Porque quem faz os dois faz natação também. Então, 38 menos 20, nós temos 18 pessoas nesse conjunto aqui. Então, 18 alunos fazem apenas natação e 20 fazem os dois. E aí nós temos 18 mais 20, 38 que formam o grupo da natação, certo? Do futebol nós vamos pensar da mesma forma. 20 pessoas que fazem os dois, quem faz os dois faz futebol, certo? E 35 alunos fazem futebol. Então, neste caso aqui, para calcular o número de alunos que faz apenas futebol, eu tenho que fazer 35 menos 20. 35 menos 20, 15, certo? E percebam que, se eu juntar 18, 20 e 15, 18 mais 20 mais 15, nós vamos ter 8 mais 5, 13, 1, 2, 4, 5. 53 pessoas, sendo que a quantidade de alunos total é 60 alunos. Então, para onde foram essas 7 pessoas que estão faltando? São exatamente o número de alunos que está fora disso aqui. Eles não praticam nem natação, nem futebol. Então, nós temos 7 pessoas aqui fora. Agora, nós podemos responder a questão.
Quantos alunos fazem apenas natação? Então, aqui ó, nós temos o que fazem os dois e temos os que fazem apenas natação, 18 alunos. Que não faz nenhum dos esportes, tá aqui fora, 7 alunos. E que faz apenas um dos esportes. Então, que faz ou natação ou futebol. Os dois não podem entrar. Então, nós temos aqui que faz natação 18 e que faz somente futebol 15. Né? Então, nós temos 33 alunos. Certo? Respondida essa questão, bom estudo!